Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Estava esperando? Se encontrou. Essa é a terceira parte. A terceira parte dessa história lindíssima, belíssima. E a esperança dormia. A esperança dormia. Será que chegou o momento da esperança finalmente acordar? Terceira parte, no ar. O Paulinho boa pessoa, mas nada se compara àquele momento que quando ela parou, sabe? Aquele carro na Rua das Laranjeiras e me falou assim: chegamos, é aqui, Rua das Laranjeiras, chegamos. Ah, meu amigo Paulinho boa pessoa, hoje eu venho lhe contar sobre o que aconteceu comigo. Eu quero contar todos os detalhes da terceira parte dessa história fantástica. A minha mãe, ela me cobrava, sabe, se eu havia tido algum outro novo contato com a promotora Silmara, lá do Rio de Janeiro. Eu confesso a você que eu respondi até com uma certa rispidez para a mamãe. Não que eu fosse mal educada, mas era uma maneira encontrada por mim para não criar falsas esperanças na minha mãe. Exemplo: mãe, ela não ligou não, mãe, e se não ligou, mãe, é porque não há nada. Sabe o que é, mãe? Deve ter sido apenas uma pessoa parecida comigo, assim como tem milhões no mundo, sabe? A conversa terminava exatamente assim. Mas, 33 dias depois do contato com a doutora Silmara, ela finalmente me ligou. Crislane, você pode vir ao Rio de Janeiro quando? Nossa, quando ela disse assim, o meu coração disparou. Perdi até a voz. Eu ir pro Rio? Sim, Crislane. Você disse que não conhece ainda a cidade maravilhosa? Talvez seja uma boa hora para fazê-lo. É verdade, tem razão. Eu vou falar com meu companheiro, eu vou falar com o Guilherme, e ele com certeza ele vai me levar. Mas a minha ida ao Rio tem a ver com aquela nossa conversa? Lógico que tem, Crislane. Mas eu não quero que você crie falsas esperanças. Eu preciso de você aqui
para tirar apenas algumas dúvidas. Por favor, traga com você fotos da sua irmã desaparecida. Combinado, doutora? Combinado. Certo. Eu vou falar com ele. Vou sim. Verdade seja dita. Ela era uma promotora de justiça, mulher acostumada com investigações. Não estaria me convocando a ir ao Rio de Janeiro à toa. Não era uma viagem tão simples para mim. Havia mais de 600 quilômetros de distância, pertinho de 700. Eu teria que me ausentar do meu trabalho e nem poderia fazer aquela viagem sozinha. Eu teria que arregimentar o Guilherme, meu companheiro, para que ele fosse comigo. Até porque ele conhecia bem a cidade maravilhosa, ele já tinha vivido por lá. Eu teria que deixar a minha afilhada filha, a minha afilhada / filha, Camila, com uma das avós. E outra coisa, a promotora, a doutora Silmara, pediu que eu fizesse segredo sobre o motivo da viagem. Que eu, principalmente, nada falasse para os meus pais. Segundo ela, meus pais não mereciam sofrer mais. No caso de ser mais uma busca frustrada, eles iriam sofrer se soubessem antes. Ela tinha razão. Olha, era muita coisa e tantos detalhes. Mas, obviamente, que eu faria aquela viagem com prazer. Eu faria aquela viagem com alegria. Recorri ao meu primeiro aliado nessa história, meu companheiro Guilherme. Vocês que me acompanham desde o início sabem que o que não faltava entre mim e Guilherme era justamente a amizade. Antes do grande amor que nos unia, vinha uma imensa e linda amizade. Ele vibrou comigo sobre a informação e, com responsabilidade, também alertou. Laine, vamos sim ao Rio de Janeiro. Mas, por favor, olha, não fica aí alimentando falsas expectativas, pelo amor de Deus. De repente é só um alarme falso. Mas, como sempre, Laine, nós vamos. Eu vou te levar lá. Eu estou do seu lado, meu amor. Pode confiar em mim. Combinamos que só eu e ele deveríamos saber do verdadeiro motivo da viagem ao Rio. Então, ficou acertado que ele viajaria comigo para ir buscar documentos de sua formação num curso que ele tinha feito, enquanto se manteve fora da nossa cidade. Tudo veio a calhar, porque de fato ele esperava por esses documentos para a busca de uma vaga numa empresa multinacional que acabara de instalar uma filial lá pelas nossas bandas. Deu certinho. A Camila ficou, por fim, na casa dos meus pais, era a casa mais próxima do seu colégio, e lá fomos, eu e o meu companheiro Guilherme. Poderíamos sim ter ido de carro, mas havia começado o serviço de ônibus leito e achamos que assim seria menos cansativo. 8 horas de viagem. 8 horas de viagem depois, desembarcamos na rodoviária do Rio de Janeiro. De lá, táxi até um hotel que Guilherme já conhecia, acomodava bem e tinha um bom preço. Conforme combinado, avisamos a doutora Silmara que nós já estávamos à sua inteira disposição no Rio. Ela, a doutora Silmara, tinha audiência naquele dia e era uma quinta-feira. E na sexta-feira ela teria o que chamou de diligência. Eu nada questionei. Ela estava fazendo muito e um favorzão para mim, me dando uma grande ajuda. Mas ela me informou que tinha tirado um sábado só para ficar conosco. Eu e Guilherme já estávamos preparados para isso e aproveitamos para fazer um tour pela cidade de São Sebastião. Eu nada conhecia no Rio, a não ser por fotos, imagens de TV, revistas, postais. Guilherme, ele não conhecia tudo, porque o Rio é imenso, mas conhecia muita coisa e me levou às famosas praias de Ipanema, que é Ipanema.
Foi aqui que a garota de Ipanema cruzou, ó, e foi vista por aquela turma boa. Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Me mostrou Copacabana. Copacabana. Fui conferir o pão de açúcar, se de fato era doce. E no Corcovado, eu abri os braços para rezar, pedindo a ajuda do Cristo Redentor. Não para que a moça de nome Elisa fosse a minha irmã. Afinal, ela era quem era. Mas, principalmente, para que o nosso encontro fosse bom, positivo e que pudesse render frutos, tanto para mim, quanto também para ela. Mas, lógico, eu não deixei de pedir que ele mostrasse, Cristo mostrasse, uma resposta sobre a minha irmã. Pois naquela angústia, que já durava 21 anos, tanto fazia sofrer uma família e amigos, mas principalmente meus pais, eu pedi então a Cristo que não viesse a morte ao encontro de meus pais antes que eles tivessem uma certeza sobre o que de fato teria acontecido com a menina Cristiane, desaparecida desde os seus quase 9 anos de idade. Ela não tinha 9 completos ainda. Em resumo, essa foi a minha oração e a fiz a Cristo Redentor com muita fé. Confesso que saí dos pés de Cristo até mais aliviada. Eu digo, com uma esperança renovada, a esperança que ainda dormia. Finalmente chegou o sábado tão aguardado e tal qual eu combinara com a doutora Silmara, ela chegou às 9 horas da manhã no hotel. Veio para tomar o café da manhã conosco, mas não veio sozinha. Veio devidamente acompanhada pelo conterrâneo, o doutor Fabiano. Ele tinha coisa de uns 2 anos mais do que o Guilherme, doutor Fabiano. Mas se conheciam. E também eu me lembrava dele, embora eu não tivesse assim uma amizade com ele. Mas era uma pessoa familiar da nossa cidade e isso já ajudava muita coisa. Nesse momento, ficou claro que não havia apenas uma amizade entre a doutora Silmara e o doutor Fabiano. Eles formavam claramente um casal. Mas ainda em vias de se assumirem um compromisso, explica-se, a doutora Silmara ainda não havia assinado o seu divórcio. É aquela velha história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas isso era o particular deles, e eu não quero e nem devo me meter. Na mesa do café da manhã, tanto a doutora Silmara quanto o doutor Fabiano falaram de forma que até parecia combinada. Eles dividiam os tópicos, mostrando um grande entrosamento entre os dois. Mas o principal vem agora. Eu também posso chamar de Laine? Pode. Meu nome é grande, né? Crislane. Tá. Quando eu vou variar um pouquinho, tá? Vou te chamar de Crislane e posso estar autorizado a te chamar de Laine. Lógico, doutora. Laine, é o seguinte. A escrivã que eu conheço, presta atenção. Nossa, eu nunca estive tão atenta, doutora. Então, a escrivã que eu conheço e que eu acho muito parecida com você, ela... Bom, antes deixa eu lembrar, eu falei para você, né, Laine, que eu sou uma ótima fisionomista. Aliás, foi isso sempre que me direcionou para a minha profissão. Meu avô ficava impressionado comigo. Eu vi um amigo dele num bar lotado de gente aqui no Rio. Vi uma única vez. E se depois eu visse esse mesmo amigo do vovô a quase um quarteirão de distância, eu falava, vovô, olha lá o teu amigo. E ele não acreditava.
Ele não acreditava. Mas quando se aproximava da pessoa, bingo, era mesmo amigo dele. Então o vovô brincava comigo: Silmara, você tem que trabalhar como investigadora. Não existe fisionomista igual a você, Silmara. Eu nunca vi. Eu acho até que isso é espiritual, dizia o meu avô. Eu nunca vi uma pessoa para guardar a fisionomia da outra como você. Você vê a pessoa meia vez e se lembra dela uma vida inteira. Eu acho que é meio espiritual isso. Você tem que ser investigadora. Então, Laine, o vovô sempre me falava isso. E eu fui acreditando. E eu enfiei na cabeça que eu queria ser a tal investigadora que ele tanto falava. Estudei e fiquei sabendo que o que mais me aproximava do que ele falou era ser promotora de justiça. Estou lhe dizendo isso, Crislaine, para justificar quando eu a vi saindo daquele cemitério. Naquele dia eu tive comigo a certeza, sei lá, uma certeza assim absoluta que, puxa, eu conheço essa moça, eu já vi essa moça, até que eu me lembrei que era a Elisa que eu conhecia, uma escrivã de um dos fóruns que eu frequento aqui no Rio. Deixa eu te explicar uma coisa, Laine. Aqui no Rio, nós temos um fórum central e outros 10 fóruns regionais. Então veja, são 11 fóruns, um central e outros 10 regionais, correto? Essa moça, ela é escrivã de um fórum regional. Ou seja, não é pouca gente que eu vejo, assim, praticamente todo dia. E eu convivo nessa área. Mas eu, quando a vi, eu me lembrei da moça. Você acredita? Elisa é o nome dela. Então, muito bem, naquele dia, tivemos aquele breve contato. E depois, eu até me frustrei, sabe, Laine, de não ter alongado a conversa com você. Eu também. Você acredita, Silmara, que eu também depois me frustrei? Falei, puxa, eu podia ter alongado a conversa com ela. Pois bem, mas você, e ainda bem, você não esqueceu o que eu lhe falei e você me procurou. Eu procurei, quando você me falou, eu procurei não demonstrar, é um outro truque da minha profissão, mas eu tive grande interesse na sua história, sabe? Embora eu não tenha demonstrado na hora, porque em verdade eu sou promotora de justiça 24 horas do dia. E qualquer pista, por menor que ela seja, por mais boba que pareça, é uma pista e tem que ser investigada. Exemplo, se você perder uma bala de morango e vira uma formiga perdida, aquela formiga interessa. É assim que eu trabalho, sabe? É assim que eu penso. Por essa razão, no próximo encontro com a Elisa, eu marquei um papo com ela. Ela até se assustou. Doutora, a senhora quer conversar comigo, mas eu sou suspeita de algum crime? Ela me perguntou. Eu dei risada e respondi que muito pelo contrário. Eu queria ser um pouco mais amiga dela e queria trocar umas ideias com a Elisa. Ela foi super receptiva e eu fiz a pergunta fundamental, Laine, para ela. A pergunta foi a seguinte: Elisa, me responde, você é filha natural dos seus pais? Ou você é adotada? Perdão te fazer essa pergunta, eu sei que ela é muito íntima. Mas você só vai me responder se você quiser. Você é filha natural dos seus pais? Ou você é adotada? Só responda se você quiser, certo, Elisa? Nessa hora, sabe, Laine, ela me olhou séria mesmo. E depois de um certo tempo ela me respondeu: doutora Silmara, nesse tocante a minha história é um pouquinho complicada. Deixei-a à vontade mais uma vez. Se você quiser se abrir, se abra.
Se não quiser, não tem o menor problema, tá? Mas ela falou: quero falar sim. Quero falar sim, doutora Silmara. Pois então, Elisa, pode falar, eu tô pronta para te ouvir. E foi aí que ela me falou, Lane. Doutora, eu fui adotada por uma enfermeira de nome Elizabeth. Cheguei no hospital em que a Elizabeth trabalhava, mais morta do que viva. Foi assim, doutora Silmara. Me encontraram nua no mato e toda estropiada, ferida, com sinais profundos de sevícias. Eu fui brutalmente, sabe? A senhora está me entendendo? Estou te entendendo, sim. E depois disso eu fui atirada ao relento, à beira de uma estrada vicinal. Quem me encontrou, doutora, foi uma cadelinha. Uma cadelinha encontrou meu corpo e sobre ele, a cadelinha começou a latir, chamando a atenção de sua dona, uma senhora que morava num sítio nas proximidades do local. Essa senhora, a dona da cachorrinha, foi atrás do cãozinho e me encontrou. Só que essa mulher, quando ela me viu, ela achou que eu estivesse morta. Porque eu estava como morta. Mas ela correu em busca de ajuda. Um senhor que vinha de trator puxando uma carreta parou e me colocou deitada na carreta. A senhora do sítio veio junto até um pequeno hospital daquele lugar. Mas o tempo todo ela vinha acreditando que eu já estava morta. Eu não me movia, não me mexia. Parecia que eu não respirava. No hospital constataram que eu ainda vivia. E lá me reanimaram. Mas diante da gravidade dos meus ferimentos, eles entenderam que eu morreria minutos depois. E praticamente ficaram esperando que isso acontecesse, que isso ocorresse. Nessa hora, a senhora vê o que é a vida, doutora Silmara. Observe o que é a vida. Nessa hora, uma enfermeira de nome Elizabeth chegou nesse hospital acompanhando uma ambulância. A Elizabeth não era desse hospital. Ela tinha ido lá, à pequena cidade onde eu me encontrava, para levar um senhor, um homem rico, um fazendeiro do lugar, que passou a ter uma vida vegetativa, esse fazendeiro. Como para esse senhor não havia mais esperanças de uma melhora, ela veio trazê-lo até sua residência, onde praticamente foi montado um quarto de hospital para ele. O senhor em questão deveria passar os seus últimos momentos naquele quarto. Mas ela, a enfermeira Elizabeth, ela passou no pequeno hospital para orientar o pessoal lá do hospital sobre procedimentos com esse senhor. No caso de uma emergência, como é que deveriam agir com ele, especialmente no uso de oxigênio. Então, ela, quando chegou no hospital, essa enfermeira de nome Elizabeth, ela me viu. Ela me viu e queria saber o que tinha acontecido comigo. Mas as informações eram escassas. Então, Elizabeth, a enfermeira, sentiu no coração de tomar uma decisão. A ambulância de UTI voltaria vazia. E ela resolveu me trazer nessa ambulância. Era uma tentativa de salvar minha vida. Para isso, a enfermeira Elizabeth, ela teve que contar com a ajuda do motorista da ambulância, que não podia jamais dizer que levaram de volta um paciente, porque esse tipo de viagem custa caríssimo.
numa ambulância UTI. E, obviamente, não havia um tostão nessa história. Fui então acomodada na ambulância e ela ligou em mim tudo que podia ligar para monitoração e manutenção de sinais vitais. A ambulância, na verdade, tinha mais recursos do que o hospital onde eu estava. E o motorista veio voando pelas rodovias até a chegada ao Hospital Público do Rio de Janeiro, onde a enfermeira tinha amizades e acabou me internando como sendo sua filha. Era tudo uma tentativa de salvar a minha vida. E aí se veria depois o resto. Eu praticamente bati o recorde de internação, fiquei 5 meses. 5 meses internada. E só mesmo por um milagre foi que eu sobrevivi. Elizabeth jamais se apartou de mim. Doutora Silmara, o tempo todo a Elizabeth ficou comigo. Ela olhou por mim, zelou por mim, velou por mim o tempo inteirinho, o tempo todo. E quando soube que eu não corria mais o risco de morrer, queria saber de mim. O que tinha me acontecido? Mas, doutora Silmara, eu não me lembrava de mais nada. O tempo que eu fiquei sem oxigênio no cérebro praticamente deletou a minha memória de vida pregressa. Eu não lembrava de mais absolutamente nada. Eu tive alta e como a Elizabeth ela era responsável por mim, me levou para sua casa. Eu fui internado no hospital em nome dela, como se eu fosse filha dela. E lá na casa da Elizabeth eu fui ficando. Os documentos foram feitos. Ela me disse que eu chamaria, dali para frente, o meu nome seria Elisa. Elisa. E por que ela, Elizabeth, né? E você, Elisa, por quê? Ela me explicou. Era uma homenagem à sua falecida irmã gêmea. Elas eram gêmeas idênticas, Elizabeth e Elisa. Um dia, um sujeito planejou raptar a Elizabeth para levá-la consigo ao sul do Brasil. Mas como elas eram muito parecidas, ele acabou raptando a menina errada, ele raptou a Elisa. Ela tinha apenas 11 anos de idade. Como Elizabeth conhecia o sujeito e já tinha uma vez conseguido correr, fugir dele, ela conseguiu correr escapando dele, foi através do seu depoimento que a polícia o descobriu. Ele já estava numa pequena cidade em Santa Catarina. Mas quando ele se viu cercado pelos policiais, antes que a polícia entrasse na sua casa, o que ele fez? Esse monstro, um verdadeiro monstro, sabe, doutora Silmara? Ele ateou fogo na casa e morreu o monstro e, muito infelizmente, morreu também o anjo, que era a Elisa. E o que a Elizabeth mais lamenta é que sequer ela pôde se despedir da irmã amada. Porque o monstro, ao incendiar a casa, com certeza ele jogou combustível sobre a menina. Jogou gasolina nela. Porque o corpinho dela foi impiedosamente incinerado, queimado. Quase não lhe restando nem os ossos, doutora. Eles tiveram que velar apenas os restos mortais. O caixão não pôde ser aberto. Foi uma dor muito grande para a família e principalmente para ela, a Elizabeth, porque tinha gente no enterro que confundia, sabe? Achando que ela era a Elisa. Houve um momento em que tiveram que colocar uma foto sobre o caixão e escrever debaixo da foto Elisa, para dizer que a Elisa estava morta. A Elizabeth tinha sobrevivido. Desde então, Elizabeth ela sofria com a falta da irmã. Sem contar, doutora, o sentimento de culpa que ela carregava. Era para ter sido ela.
e acabou sendo a irmã. Então, um dia que ela me viu naquele hospital, sem recursos, e mais morta do que viva, ela viu ali, ela viu em mim a irmã falecida dela, a irmã gêmea falecida dela. E ela resolveu lutar por mim, como se estivesse lutando pela irmã, só não entendeu? E resolveu lutar por mim até o fim. Ela tinha conseguido. Ela tinha conseguido, mas sem nunca descartar que se um dia aparecesse alguém procurando por mim, ela seria a primeira pessoa a se manifestar. Acontece que nesses anos todos, nunca houve ninguém. E sinceramente, doutora, eu gostaria muito sim de saber sobre o meu passado, sabe? Mas a Elizabeth nunca me deixou faltar nada. Ela deu condições de eu estudar, eu cheguei a fazer uma faculdade, prestei concurso para escrivã, fui aprovada. E a senhora praticamente acabou de ouvir, doutora Silmara, o resumo da minha vida. Eu tô chorando, doutora. Eu tô chorando porque a história da Elisa, ela se encaixa assim, se encaixa muito bem, quase que totalmente na história da minha irmã, só não acha? Foi aí que ela me falou: tem mais, Crislaine. Somando-se a isso, a aparência física com você. Sim, eu acho que há uma chance. Vamos encará-la como mínima. A chance, nós vamos encarar como mínima, mas que há. O que me desanima, o que desanima um pouquinho, é que o lugar onde ela foi encontrada, lá no hospital que ela estava, nada tem a ver com o lugar que você mora, foi no Mato Grosso. É longe do lugar que você mora. Mas eu tenho esperanças. Eu tenho sim esperanças. Sim, a esperança dormia. A esperança dormia, mas começava a despertar. A conversa foi muito positiva. Não apenas na minha avaliação, mas também na opinião do Guilherme, meu companheiro. Ele também ficou mais otimista. Dali, seguimos a um bairro na cidade do Rio, chamado Cosme Velho. Eu nunca tinha ouvido falar. O bairro Cosme Velho seria esse bairro onde morava a Elisa. A Elisa na companhia da Elizabeth, que ficou no lugar de mãe dela. Seguimos ao bairro de Cosme Velho. E não podia ser melhor. Esse bairro, ele ficava e fica, lógico, praticamente aos pés de Cristo Redentor, na encosta do Corcovado. É ali o bairro de Cosme Velho. Era lá que a Elisa nos esperava em sua casa com a sua mãe Elizabeth. Seguimos todos juntos, no mesmo carro. Doutora Silmara, ela foi dirigindo, doutor Fabiano, no banco do carona, Guilherme e eu, no banco de trás. Meu coração disparou. E ele parecia bater ainda mais rápido na medida em que nós nos aproximávamos da casa que ficava na Rua das Laranjeiras. Foi assim que eu abri a história de hoje. Rua das Laranjeiras. Era lá
na Rua das Laranjeiras, Cosme Velho, que morava doutora, na verdade a enfermeira Elizabeth e a escrivã Elisa. Enquanto isso, quando nós entramos na rua ali perto, antes de entrar na Rua das Laranjeiras, enquanto isso, a doutora Silmara, carioca da gema, boa anfitriã, simpática, ela ia parando o carro para nos contar um pouco da história daquele bairro, o Cosme Velho, do qual eu nunca antes tinha ouvido falar. Cosme Velho tinha sua importância na própria história do Brasil. Ela foi nos mostrando, dizendo, olha aqui, tá vendo aqui? Morava o Machado de Assis. Não diga, Machado de Assis? É. Aqui, ó, aquela casa do Manuel Bandeira. Morava aqui. Ai, meu Deus, eu nunca iria imaginar que é. Nesse endereço aqui vivia Euclides da Cunha. Tudo aqui no Cosme Velho. Meu Deus, a genialidade brasileira morava aqui. Tudo no Cosme Velho, é? Tudo no Cosme Velho. A grande Cecília Meirelles morava aqui, ó. Meu Deus do céu, não acredito. Não sei se vocês se lembram daquele grande cantor e compositor, o Jorge Maltner. Era aqui a casa dele. Guilherme era fã. Tá brincando, doutora? Meu Deus do céu. Que prazer saber disso também. Sim, aquilo tudo, de certa forma, tranquilizava a gente. Senão eu acho que eu teria desmaiado. O último que ela falou foi: Crislane e Guilherme, aqui, ó, é a primeira estação de trem do Corcovado. Também aqui no Cosme Velho, que leva os turistas ao Cristo Redentor. Estação de trem. Tudo muito interessante. Mas nada se compara àquele momento. Quando ela parou na Rua das Laranjeiras, naquele número, Rua das Laranjeiras, naquele número, e falou: chegamos. É aqui. Espera no carro, peraí. Eu vou tocar a campainha. E amanhã nesse mesmo horário aqui nesse canal, a parte final mais surpreendente que eu já vi de uma história. Vou repetir. Amanhã, aqui neste canal, você vai ter a parte mais surpreendente que eu já vi de uma história. Se você tá ouvindo essa história, você sabe, ela tem a parte 1, tem a parte 2, tem a parte 3. O título dela: E a Esperança Dormia. Esperança Dormia. Tem 3 partes até aqui. Amanhã eu conto a parte final dessa história. Mas eu vou repetir e vocês vão me cobrar depois. Eu vou repetir e vocês vão me cobrar depois. É a parte mais surpreendente que eu já vi de uma história aqui no canal.